E aí, minha gente tântrica, boa noite, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Prazer Tantra, o seu videocast sobre Tantra, sexualidade consciente, espiritualidade, expansão da consciência e o que mais me der vontade de falar aqui, junto com os meus convidados. Por falar em convidado, convido você a curtir, a comentar, compartilhar com seus amigos. Se inscreve no canal também, segue a gente nas redes sociais. Um outro convite que eu quero fazer é especialmente para as mulheres. Estou comendo cabelo aqui. Para as mulheres do Brasil e do mundo que estão me ouvindo a participar da minha nova mentoria online, ou seja, uma mentoria à distância. São aulas gravadas e encontros ao vivo comigo sobre sexualidade tântrica, sobre prazer feminino, sobre corpo orgástico, vida orgástica, uma vida mais prazerosa, uma série de exercícios, muita fundamentação teórica. Também você está convidada, a mentoria está começando. Eu vou encerrar as inscrições, então aproveita e me chama lá no Instagram para você participar, tá bom? E hoje nós vamos falar aqui no Prazer Tantra sobre relacionamentos. Tantra e relacionamentos afetivos de casal. E pela primeira vez, já que vamos falar de casal, eu tô recebendo aqui dois convidados no estúdio. Hoje, recebendo Devatara, minha colega de Tantra, já nos conhecemos aí há um tempo, já nos cruzamos lá na Satyakali, e Ojas Maprem. Gente, são os nomes difíceis, é Jayadeva, é Devatara, mas eles já vão falar qual é o significado disso tudo. Antes eu quero agradecer de antemão pela presença de vocês, por aceitarem o convite, por estarem aqui juntinhos para falar de algo que ainda não tratamos especificamente. Antes de começar, né, dou as boas-vindas e quero perguntar sobre o trabalho de vocês. Vocês trabalham diretamente com o casal. Vocês são um casal, é assim, né? Já começa daí. Exato. Vocês são um casal. E aí, como é que começou? Eu sei que a Devatara é do Tantra já tem uns anos, né? E tudo mais. O Ojas não conheço ainda, mas quero saber tudo. Conte tudo, não esconda nada. Conte as fofocas, onde se conheceram, como chegou tudo isso na vida de vocês. E o que vocês fazem hoje com esses casais, afinal de contas, por quê? Não é só com Tantra que vocês trabalham, né? É com um monte de ferramenta. Então vamos por parte. Primeiro, bem-vindos. Como vocês se conheceram? Até chegarem nesse lugar de casal, de afeto. Oba, adoro contar essa história. A história é bonita. História de amor. É Muito uma história bom. que conecta muito. Quer começar? Pode ser, Então- pode ser. Hum. Bom, para começar, a gente se conheceu há 15 anos atrás. Estudamos no mesmo cursinho, pré-vestibular. Tínhamos amigos em comuns, íamos a mesmas festas, mas não se conectamos naquele momento. Uhum. E aí, que louco. Depois que a gente conversou, eu fui ver que tinha foto dele no meu Instagram, no meu Facebook de 15 anos Nossa. atrás. E a gente nem conversava, assim, mega coisa Sim. do astral. Pois é. E aí a gente tinha um amigo em comum. Eu tava estudando Tantra, tava querendo fazer massagem com outra linha de Tantra. E aí um amigo meu falou, uma amiga nossa que fez cursinho, ela é terapeuta também. Aí ele é o único amigo dela dessa época do cursinho que manteve contato com ela e comigo. Eu Aí, ainda falo, a única pessoa do cursinho. Nossa, era pra ser. muito louco. E aí a gente se conectou. Essa era a função dele na vida de você. Pois é. É. E aí acabou nem rolando terapia. E isso faz quanto tempo? 10 meses já, né? Pois é, A gente fez rápido. 10 meses que a gente tá junto. E aí foi, assim, muita conexão. A gente começou... Ele ainda não trabalhava com Tantra, mas estava estudando e eu já trabalhava. Sim. E aí veio o universo, facilitou a vida, deu um empurrãozinho. Aí ele começou a atender comigo. A gente começou a desenvolver o trabalho de 4 mãos e tal, mas ele ainda estava com outro trabalho paralelo. Aí, de repente, o universo ajudou aí. Ele foi convidado a se retirar de onde estava trabalhando. E a gente começou a realmente colocar toda a energia nisso. Porque a gente fala, o universo expande aquilo que você foca, né? E aí, quando a gente começou realmente a atender junto os casais, a gente atende lá em Cotia. E aí a gente começou a ver como é gostoso levar o Tantra, essa abordagem para os casais. Porque muitas vezes os casais estavam se separando, se desconectando, mas assim, eles falavam, nossa, mas eu amo minha companheira, tô muito feliz, mas assim, sexualmente falando, não tá fluindo, ainda tem muitas crenças, muitas coisas. E aí com exercícios simples,
No desenvolvimento, a gente vai ensinando os casais ali, trabalhando com... Desprogramar mesmo essa crença de que o sexo tá ali só na genital. Então, a gente vai desde da sensitive mesmo, ensinando fazer as massagens, as manobras, as respirações juntos. E é lindo, é, assim, é de chorar. É muito lindo. Trabalhar com o casal que quer realmente encontrar, né, esse lugar de conexão, que eu acho que assim, aprender as técnicas é muito legal, mas o que vai salvar o casamento não é a técnica, é a forma como você entrega essa técnica, porque se você está em presença, estávamos falando disso aqui nos bastidores, sobre presença, né? Com técnica ou sem técnica, vai rolar. Sim. E a relação vai sustentar e vai perdurar, né? Então vocês trabalham, mas não só com a massagem. Não. O que mais que vocês incluem? E eu quero que vocês falem um pouquinho para os casais que estão acompanhando e muitas vezes passando por um momento delicado, não só sexualmente, né? Mas de falta de conexão e de parceria, de muita mágoa, de muita briga e ciúme, insegurança, que é esse lugar infantil de onde a maioria de nós se relaciona, né? A partir dessa criança ferida. Vocês trabalham essas questões também? Sim, então, a gente viu a necessidade a partir desse trabalho, né? Primeiro com massagem a 4 mãos, e aí os casais começaram a aparecer pra gente. O meu amor, a Deva, ela já tinha uma bagagem muito boa com várias terapias de relacionamento, e aí eu fui aprendendo com ela muita coisa, estudando junto, né? E aí a gente lançou um desafio, que na verdade é meio que um resumo de várias ferramentas que a gente utiliza, como, por exemplo, desenvolver a comunicação não violenta, falado sobre as 5 linguagens do amor, para ir dando ferramentas para os casais se reconectarem a partir da comunicação. A gente vê que a base de várias questões está dentro da comunicação, né? E a gente pega esse leque e abre para eles, junto com eles, dependendo de como eles escolhem se trabalhar. E aí entender qual é o pilar que está pegando. Porque às vezes é o pilar da comunicação, às vezes é o pilar financeiro que está aí reverberando lá, às vezes é o filho que nasceu e aí a carência de querer cobrar, aí não tem uma divisão clara das tarefas, não tem uma comunicação assertiva. Então, assim, a gente olha assim, vai desfragmentando, que às vezes a questão que eles trazem não é nem a questão, é só a pontinha do iceberg. Então, a gente precisa ir pegando as camadas ali junto para ver, e aí, é aqui e agora. Vocês estão dispostos a olhar para isso? Porque às vezes também, a gente já viu casos que o melhor, às vezes, pro casal é se separar. E isso é doloroso. Exatamente. Não é fácil. Às vezes fica preso ali por uma dependência emocional, numa codependência. Geralmente os relacionamentos são assim, né? Sim. Codependência. Mas até nesse processo de separação, não até, né? Mas principalmente no processo de separação é interessante ter esse acompanhamento. Né? Porque aí você não vai mais se separar por raiva. Você entende, você sistematiza essa questão de separação. Porque a pessoa só mudou a forma. Às vezes o melhor ali é separar. Então então como posso fazer isso de uma maneira saudável para o casal, para sem machucar? E aí isso aí é a consciência e a clareza disso, para não trazer mais questões, mais traumas, mais brigas, criar um problema em cima do problema. Mas dentro do que vocês já estão fazendo, o que chega mais, assim? O que vocês percebem que pega mais no relacionamento casal? E no caso, a maioria ou todos são héteros, casal hétero. Hoje, a maioria que procurou a gente até hoje, por enquanto, é hétero. Mas não é uma questão, assim, que a gente atende também casais homoafetivos. Não é uma questão pra gente, porque, assim, a gente entende que é o ser indivíduo. Mas o que chega pra gente hoje mais é o desequilíbrio energético mesmo, assim, de um tá focado mais em outras coisas e um tá focado mais em outras e não tá, assim, um tem muita energia sexual, outro tem menos. Então, assim, é tentar trazer essa clareza de quanto cada um quando cada um tá ali com essa energia focado para onde? Porque às vezes um tá focado muito com essa energia sexual no trabalho. Então tá ali muito focado no trabalho. E o outro tá ali muito na carência. Então tá chamando a atenção e quer ali controlar. Então é realmente trazer esse mapa, assim, da comunicação dessa questão sexual é o que principal que chega pra gente. É isso que eu só complementar, que a questão sexual geralmente é muito termômetro, né? Faz tempo, a gente tá com uma vida sexual bem, bem ruim. E aí você vai cavucando. Muita questão da comunicação, né? De como... Acho que como demonstrar o amor e como ser amado, né? A partir de uma relação, né?
ter essa consciência de que essa é a parte que eu achei mais bonita, assim, nesse processo. Porque a gente também vai se trabalhando junto, né? Com certeza. Enquanto trabalha com eles, né? O quanto um relacionamento, ele depende de dedicação. Você tem que se dedicar, você tem que estudar o seu parceiro para querer dar certo. Porque achar que só acontece... Sabe o que eu vejo, assim? A paixão, né? Tem um prazo de validade, segundo a ciência mesmo, né? Dura ali, não sei, uns falam de 2 anos, mas tem um período onde aqueles hormônios são ativados e tudo mais, parará. E aí, depois disso, cria-se mais uma estabilidade. Eu acho que é nesse momento que a gente vai vendo um pouco, começa a enxergar os defeitos da pessoa que sempre estiveram ali, né? Sim. Não é que a pessoa mudou, sempre estiveram ali, a gente não estava observando por olhar por desse lugar de idealização e expectativa, né, daquilo que a gente sonha, que seja o príncipe encantado, daquilo que a gente sonha que seja a mulher ideal para ser minha esposa, mãe dos meus filhos, e não olhando para quem aquela pessoa realmente como ela é no dia a dia, com seus defeitos, com as suas qualidades. E tá tudo bem, todo mundo tem defeitos e qualidades, né? E para uns, o defeito de um pode não ser um defeito para mim, mas pode ser para você. E isso também é subjetivo. Mas como é que a gente consegue? Eu sei que não tem uma fórmula mágica, tá? Mas como é que a gente conseguiria, então, através da comunicação, por exemplo, através da sexualidade, manter essa chama ao longo da vida, se eu tenho a pretensão de ficar com meu parceiro a vida inteira, né? Tenho essa vontade, esse desejo, ou o máximo de tempo possível, mas mantendo esse fogo, essa chama que tinha lá no começo, quando aquela paixão era ardente. Porque senão a gente vai viver trocando de parceiro a cada 2 anos. Isso mesmo. Como é que a gente faz, então? Se relaciona de que maneira para sustentar isso? Quais seriam as orientações? Repito, não tem uma fórmula mágica. Não. Mas dentro do trabalho de vocês devem ter alguma dica, vai. Uma dica de milhões pra gente não separar assim tão cedo. Acho que a primeira questão é o que você acabou de trazer, né? A ideia de que a gente não tem um par perfeito, não existe uma gêmea, que o outro tem sombras, tem defeitos, e que tá tudo bem. Agora, o lance é até que ponto você quer trabalhar com esse defeito, e aquela pessoa também quer trabalhar. Porque, assim, para um relacionamento dar certo por um longo período, os dois têm que elevar a frequência. E elevar a frequência, a gente está falando de desenvolvimento terapêutico, de você melhorar a sua comunicação, melhorar a sua forma de olhar para sua parceira, a forma como você se comunica, na verdade, como você comunica o seu amor e como você vê a outra pessoa comunicando a forma de amor dela. Se você ter consciência desse processo, que tipo, beleza, vou ter que dedicar tempo e ter que estudar minha parceira, já é a base para você manter uma conexão. E tem a questão dos valores também. Então, os valores têm que estar muito alinhados. O que a gente percebe muito que chega pra gente? Mudou o valor em algum momento. Sei lá, a pessoa despertou, sei lá, tomou ayahuasca e começou a dar valor para outras coisas. E aí ela não quer mais se relacionar daquela forma padrão tradicional. Então, ela quer buscar outras formas. E aí, volta pra casa, começa a cobrar o marido, o companheiro. Geralmente, a maioria das a mulher. É a mulherada que vai em busca, depois chega em casa e fala, não, dessa forma não dá mais pra mim. E aí? Então, assim, é como esse companheiro tá que nem ele falou, tá programado, tá disponível pra mudar também esses valores, tá disponível pra olhar pra coisas que talvez deu certo há muito tempo, mas agora não faz mais sentido. Então, sempre tá ali no termômetro, sempre conversando e tá disposto a se reinventar. E sempre conversando e ali no termostato mesmo ali, vamos junto, se não for junto, é aquela hora que quanto mais, se a gente não tá junto, começa a separar, quando vê, são 2 estranhos morando juntos. E às vezes é essa viradinha que tá se afastando pela rotina, pela 1001 atividades que a gente tem, que às vezes o casal não se nota. E às vezes, quantas vezes a gente já fez tratar aqui em casal, o casal começa a chorar e para no final e fala assim, faz quanto tempo que a gente não se olha? A gente olha assim e fala assim, é isso. Nossa, tratar aqui é poderosíssima, né, cara? Como é interessante você sentar, pra quem não sabe, você coloca o casal um de frente pro outro e eles vão praticamente isso, né? Praticamente só se olhar e ficar ali olhando, mas mantendo o olhar.
o meu olhar no olhar do outro por um bom tempo e respirando juntos. Vocês não têm noção de como isso é difícil. Eu já fiz vivência que teve gente, várias vezes, que se negou, que se recusou a fazer. E tudo bem, a gente respeita os limites, mas assim, porque sabe que não vai dar conta. E, cara, você sentar com a sua parceira, o seu parceiro, ali uma vez na semana, e se olhar, isso diz muito também sobre, né, o quanto eu consigo sustentar o meu olhar. No olhar do meu parceiro, eu acredito que diz muito sobre o quanto eu estou enxergando ele no dia a dia. É isso. E quanto ele está me enxergando também, o quanto eu estou sendo vista por ele. Se existe essa dificuldade, acho que aí já é um indício, né, algo a ser investigado. Por que você não suspeita? Por que você não sustenta, né? O que te traz esse incômodo? Porque é teu marido, é tua mulher. Você tá vivendo há quantos anos com essa pessoa e você não consegue olhar para essa pessoa? São coisas tão simples, né? Pois é, que nem outro dia a gente... Ou quanto mexe também com... Para o homem é muito forte essa questão da masculinidade, né? Das masculinidades. Pô, a gente fez uma dinâmica simples de colocar o homem no colo da mulher. A gente inverteu o processo. E ele ficou todo... Nossa, mas que desconfortável. Todos os exercícios que a gente fez vários. No final ele falou que esse foi o que desconcertou ele, porque ele se sentiu vulnerável. Ele nunca se sentiu nesse lugar. De vulnerabilidade. Olha que louco. A gente programa fazer um monte de coisa. Quando vê é o simples. É o simples. Que é o que traz a viradinha de chave. E a importância da vulnerabilidade em casal. Em se pôr vulnerável. O homem né, não precisa ser o elemento da força. E a mulher também não precisa ser o elemento da fragilidade. Dá pra ser os dois. Só que aí que tá, né? O que a gente traz muito é a importância do acolhimento. Como é que a gente acolhe essa fragilidade, essa dificuldade? A gente viu as sombras, beleza. É bacana ver o que tá errado, mas como é que a gente trabalha isso em casal? Que é bem difícil. Trabalhar em si já é um desafio. Trabalhar em si, ainda se relacionar, é um... Gente do céu, nossa, é uma mão de obra tão grande. Relacionamento é mão de obra. É um negócio que vai dar trabalho. Sim. Não tem jeito. Mas é o melhor espaço e o melhor lugar para a gente crescer e se desenvolver se a gente quiser, né? Isso. Que é exatamente o que vocês buscam fazer. Exato. Mas, onde é que o Tantra entra nisso tudo? Porque mal falamos de massagem. E eu sei, óbvio, sabemos que Tantra não é só massagem. Mas as pessoas devem estar aí se perguntando, tá? Em relação à sexualidade. Porque tudo isso que a gente falou é Tantra, tá, gente? A gente não falou de sexo, de massagem e tal. Mas não tem jeito. Se um casal tá desconectado nesse nível, na cama tá super, né? Super desconectado. E aí é onde entra a massagem propriamente dita. O que vocês fazem exatamente? Para quem, por exemplo, tá assistindo e tá... O peso maior nesse momento tá em relação ao sexo, né? Desse desequilíbrio. Um quer demais e o outro não quer nada. Enfim. Então, para entrar um pouco nesse assunto, é legal que nas últimas semanas, assim, tem entrado em contato casais, principalmente uma queixa das mulheres, né? Pô, o sexo é bom, né? Eu tenho um orgasmo com a penetração, só que não tá mais tão legal, sabe? Já tô há 10 anos nesse sexo e talvez por contato de informações do Tantra, procura uma outra coisa, sabe? Aí a gente teve contato com uma pesquisa que foi publicada recentemente pela USP, que diz que só 10% das mulheres têm prazer com a penetração. Que doido, né? Então, o trabalho do Tantra dentro desse trabalho do casal é exatamente desprogramar o sexo da penetração e a sexualidade da vida do casal. Porque muitas vezes o casal ele para de se beijar na boca porque ele programa que beijar na boca e na cama. É tipo, não, hoje à noite vou ter que transar porque tô beijando na boca. Eu vi alguém falando em um podcast também que tem um período, agora eu não me esqueci se são 2 anos, sei lá, que aí o casal para de beijar. Beijar mesmo, né, gente? Beijar igual quando você tá ficando, você tá conhecendo aquela loucura de língua pra lá, língua pra cá, e troca de fluidos, e... Poxa vida, o que acontece no meio do caminho? Então, e é isso, é trazer essa desprogramação do sexo. Tem que ter um sexo. Então, é trazer carinho mesmo para essa relação, que eles vão se desconectando, eles nem percebem. Então, o Tantra entra
no menos é mais. A gente vai construindo, em sessão ali, esse caminho novo mesmo de corpo, de sentir, de respirar, de não fazer, não. Aí tem lição de casa, né? A gente brinca que tem lição de casa. A lição de casa hoje, esse final de semana, é montar uma playlist da história do casal. E vocês vão só respirar. Ai, que lindo. Vocês vão tomar banho hoje juntos, mas não vão transar. Tipo assim, sabe? Pra literalmente desprogramar essa questão do sexo. Muitas vezes não acabam fugindo, porque às vezes tem dor na penetração, mas a dor na penetração tem outras coisas que a gente vai trabalhar. Então, às vezes é a forma. Então, não teve tempo hábil para esse corpo entrar num estado de... Exato. Geralmente é isso, né? Só um ajustezinho. Exatamente. E aí, quando é uma chave que vira, que a gente fica assim, nossa... Que bonito. Que bonito. E é lindo mesmo, gente. Porque quando a gente fala de tantra e relacionamentos, tem todas essas questões que a gente falou de realmente que são básicas, que eu acredito são óbvias. Poxa, né? Monta um momento pra vocês. Isso é a dica que todo mundo que trabalha com relacionamento dá, uma orientação que todo mundo dá. Não é só quem é do tantra. E é super importante. Eu acho que tá no óbvio, mas pra mim, o que pega mais no Tantra de relacionamentos é a gente poder mostrar as nossas sombras pro outro. E o outro precisa, como você falou, estar disponível para olhar para essas sombras e entender sem julgamento, né? Então, isso que você trouxe é muito legal também, porque muitas vezes a pessoa vem buscando o Tantra achando que vai ter um relacionamento espiritualizado, você vai ter para se relacionar sexualmente, vai ser só aquela meditação passiva, aquele sexo. E a gente fala que não. Não é uma coisa ou outra. O fato de você aprender a se relacionar dessa forma, de uma nova maneira, que talvez até hoje você não tenha se conectado, não anula todos os seus desejos, seus fetiches. É dar espaço para vivenciar isso também. Mas não só viver com esse único caminho, entende? Então Sim, e vivenciar com consciência, né? Porque se você tem um fetiche, mas você vai ali com consciência e não no automático, é uma experiência totalmente diferente. E que se de repente você tem uma compulsão, um vício, que você só consegue gozar se for daquele jeito, naquela posição ou com aquele fetiche louco. Tem muita gente assim, né? Tem cara que só consegue gozar vendo a mulher transando com outro cara, por exemplo. Não é errado o fetiche, mas você condicionar o seu corpo a ter prazer só dessa forma, o que aconteceu? Né? Então, o que você falou é ter consciência. Não é que a gente vai deixar de dar uma rapidinha. Já falamos isso aqui várias vezes. Sei lá, tem um tempo de fazer sexo tântrico toda hora. Tem o que fazer, menino. Gostaria, mas não dá. Então, não é isso. Mas, poxa, é tão bonito, né? Que até a rapidinha fica mais gostosa. É isso. É isso. Porque entender que tem tempo e lugar para tudo. E quando você traz essa questão do fetiche, e trazer um campo aberto e seguro para discutir assuntos que talvez não foram discutidos. Isso. Por exemplo, vamos falar assim, às vezes até de um poliamor, de abrir um relacionamento ou não. Por que não? Dependendo se é a questão. Mas assim, trazer um campo seguro para o casal, sem julgamentos, para poder acolher e discutir. Será que é isso? Será que isso realmente é abrir o casamento é o legal? Ou vocês estão querendo abrir o casamento para não olhar para certas outras coisas? Então, saber ter esse olhar sincero para todos os caminhos. Entender que é um processo, né? Porque, imagina, para você ser acolhido em cima do desejo ou da dor ou a sua questão que você tem que construir um caminho até chegar lá. Infelizmente, você precisa desenvolver a comunicação não violenta, a ideia da empatia, de se colocar no lugar do outro, né? De conseguir... Se desarmar mesmo. Exato. Né? E tá sem julgamento, que acho que você falou a palavra-chave aí. Sem julgamento para os dois conseguir criar estratégia para, tipo, conseguir resolver ou progredir a relação de uma outra forma, né? É a história do vamos passar por isso juntos. Isso. E uma coisa que você falou no começo. Os relacionamentos estão vindo de umas crenças muito fortes de é muito fácil separar, então vamos lá, então cada vez mais descartável. E é isso. Se eu posso ficar aqui 1000 vezes trocando, mas se eu não olhar para minhas sombras e para as sombras da pessoa que está comigo, eu nunca vou conseguir me aprofundar nem em mim, nem nesse relacionamento. E aí eu acho que o Tantra entra muito porque a gente só dá aquilo que a gente tem. Sim. Aquilo que transborda, né? Então o Tantra, como ele traz muito um auto-amor, uma ideia de, tipo, se conectar com você mesmo, depois que você consegue esse processo, aí sim você consegue oferecer esse carinho, esse acolhimento. Então, acho que o Tantra, ele entra muito nesse lugar também. Né? E complementando o que o meu amor tá falando,
Às vezes o casal vem buscando a gente para um trabalho em casal, mas a gente fala assim, não, calma. Agora vocês precisam fazer um trabalho separado, que é cada um olhar para vocês nesse momento. Você olha para você olha para depois a gente olhar para o casal. Que vocês estão muito desprogramados, vocês estão muito machucados ainda, muitas coisas aconteceram. Então, assim, cada caso é um caso. Não dá pra falar assim, que você falou, uma receita de bolo. Não. Não é. Ai, se fosse. Ia ser tão legal. Ai, se cesse. Mas é exatamente isso. Essa coisa da comunicação não violenta e de olhar para as sombras. Antes de falar da comunicação não violenta, que eu tinha perdido aqui. Se a pessoa não olhou para as próprias sombras, ela não vai conseguir entender o processo do outro, que ele muitas vezes está agindo através do inconsciente dele, da programação que ele tem, que muitas vezes não é um comportamento legal para o relacionamento, é um comportamento que machuca a pessoa, né, que machuca o outro com quem ele está se relacionando, mas que não é proposital. Porque todo mundo tem as suas sombras. E eu só vou entender isso quando eu olhar para mim e entender que eu também tenho as minhas e que eu não é culpa minha. Eu fui programada sim, mas eu sendo adulta eu tenho que ter essa autorresponsabilidade de fazer o meu processo de autoconhecimento, entender que muitas vezes, porque a gente acha que só o outro, né? Não, é só meu marido, que meu marido não presta, porque meu marido isso, que meu marido aquilo. E você é uma santa, né, amada? Você não tem um monte de probleminha, de insegurança, de ciúme excessivo, doentio. Que para mim, ciúme excessivo, para mim, é até redundante, porque ciúme, por si só, já não é. Já fala sobre posse, já fala sobre a sua insegurança, questão de controle. Eu penso dessa forma e acredito que é o lugar que a gente deve almejar chegar. Não é que eu sinto ciúme, tá, gente? Mas eu tenho consciência já foi muito mais. Antes do Tantra, nossa, hoje em dia, ok, estou sendo ciumenta, estou agindo a partir de um lugar infantil, de dependência, de insegurança, de posse de controle. A realidade é essa aqui, não está acontecendo nada. Não está acontecendo nada, né? Então, identificar isso, né, ter essa a percepção de si mesmo também é um momento de autoamor. Porque você, ok, esse ciúme não é legal, eu estou estragando meu relacionamento, estou me machucando, estou machucando o outro, o que eu posso fazer com isso? E a partir daqui também ter a abertura de levar para o meu companheiro, ele ouvir, saber acolher, e vice-versa. Quem está disponível para isso? Quem tem maturidade para olhar para isso sem julgamento. E é legal você trazer essa questão dos ciúmes, que é entender que o problema não é só do outro. Se o outro está se expondo a ponto de sofrer fragilidade, de falar, nossa, eu tô com ciúmes e tá difícil para mim por causa disso, passa a ser um problema do casal. E os dois vão tentar juntos você é insegura? É posse? O que tá pegando? Tá, é isso, tô me sentindo insegura. Por quê? Quais são os comportamentos que eu posso ter que vai te deixar mais segura com relação à nossa relação? Então, é olhar realmente pro casal como um problema não é só de julgamento. É seu, você tá com ciúmes, então se vira com isso que é seu, vá meditar. Não, é entender que é uma questão pro casal. Vamos trabalhar juntos. É isso que vai fazer diferença na jornada. É porque lá na frente você também vai ter suas sombras e vai querer ser acolhido, né? Exatamente. Mas a gente não faz isso pensando no lá na frente, mas é esse movimento, né? De confiança e isso que é responsabilidade afetiva, afinal de contas. Primeiro com você, né? Uma responsabilidade afetiva contigo para você conseguir oferecer isso pro outro. Sempre de dentro para fora. A gente brinca muito que isso virou até um mantra, né? Nos nossos processos, né? Não tem como. Essa questão do ciúme pega muito no atendimento de vocês? Vem muito nas falas? Olha, pro 7 nem chega muito. O que traz mesmo, mas a gente percebe, apesar de não ser uma coisa muito aberta. Explícita, assim, mas tipo, tem aquela coisa assim, vamos fazer o trabalho, mas ninguém tira a roupa, sabe? Assim, tem os padrões. Então a gente tem todo esse cuidado de cada trabalho ser específico e ir até o limite de cada um, para não invadir, para não criar nenhuma situação. Então a gente usa prótese. Para explicar certas coisas, para não criar situações de ciúme, de exposição. Então, se o casal já está mais desconstruído e aberto a passar pelo processo completo, a gente faz o processo completo também, a gente não toca nos casais, a gente incentiva que eles se toquem para não ter questões nem de erotismo, de, às vezes, né, pra gente não cair nesse lugar, de tipo, tô ali com um fetiche de ver alguém
dando prazer para minha esposa, que não é essa função do nosso trabalho, né? Não nesse lugar. Então, existe mais essa questão, mas ciúme, geralmente, existe uma reclamação, mas não é o que chega assim de frente. A gente vê quando a gente vai desmiuçando que tem ali um ciúme, mas não é a queixa principal que chega pra gente, não é o problema principal. O legal é que, assim, muitos casais, eles vêm com um problema relacionado ao sexo, porque esfriou, ou porque porque o homem tem ejaculação precoce, ou porque a mulher não consegue chegar no orgasmo com a pessoa. E aí a gente vai fazendo esse trabalho todo, a gente vai vendo que tem outras partes do processo pra gente desenvolver para poder chegar ali, né? A questão, acho que é a ideia de você querer, de fato, estar com a pessoa e se dedicar a ela. Então, a gente brinca muito, né? Então, vamos dar um start daqui pra frente. O que passou, a gente aprende com os erros, aprende o que foi bom, o que foi ruim. Mas não adianta ficar se apegando ao trauma e ao drama, né? De ficar, nossa, mas aquela vez ele fez ou ela fez, então... 1989, você mandou mensagem... Isso ajuda no quê? Eu, como taurina, não faço isso, jamais. É Lua em touro, Vênus em touro. Pô, a Tamo junto. Nada de rancor. Graças a Deus, o que é isso? Jamais vou usar contra você. Entende como isso é infantil? Uhum. É infantil. Fazendo birra, chantagem, controle, sendo muito manipulação. Reativo, exato. Qualquer situação já é momento para explodir, sabe? Tipo, entrar na reatividade. Isso também é um comportamento infantil. A maioria dos nossos comportamentos são infantis, né? Que vem dessa criança que quer o amor de papai, quer o amor de mamãe, ainda está lutando, né? Buscando isso e projetando isso no parceiro, na parceira. Nessa criança que tem medo de ser abandonada, de ser deixada de lado. Aí, né, que aparece como esse medo da traição, medo de ser trocada. A mulher tem isso muito mais forte por todas as outras questões que permeiam o feminino, dessa feminilidade que é vendida, né, essa sensualidade que é vendida na mídia como padrão. Aí você vira mãe, de repente já não tem mais aquele corpo e eu vou ser trocada. Então é tudo parte desse lugar de bem infantil mesmo, imaturo, de criança, e criança não se relaciona amorosamente, sexualmente dessa forma, né? Isso relacionamento é coisa de gente adulta, mas somos todos crianças feridas. Imagina um monte de criança querendo amor e ninguém com disponibilidade pra amar, né? Não, porque tá todo mundo só quero do meu jeito. Isso. Tá lá o casal, mas tem que ser do jeito dele ou do jeito dela. E aí fica dessa briga, né? Os dois se bicando 10 anos pra ver quem é mais forte, quem é que manda mais, quem é que controla. É cansativo. Aí na hora do sexo é difícil mesmo, né, gente? Como é que... Sim, e é isso. E a proposta é exatamente essa. Vocês estão... Quanto eles estão dispostos, tem os dois, não adianta. Um que acontece também, às vezes você vê que um não quer. Então não adianta. Aí já era. Os dois têm que querer igual, porque vai ter sombra, vai ter que olhar pra cima, vai ter que abrir mão, vai ter que negociar, ressignificar algumas coisas, porque senão não vai ficar assim aquela coisa, como você falou, a briga vai para outros lugares. É interessante que às vezes as pessoas não conseguem ter essa consciência de que se o outro não quer, não vai virar. Não, porque é doloroso, né? Você aceitar, tipo, eu não tenho mais o que fazer. Ou eu aceito viver dessa forma, isso, ou eu vou embora. Mas aqui não tá legal. E eu também não consigo sair. E isso é muito difícil. Já teve uma mulher que veio pra mim num processo de mentoria e a questão era... Tipo, não tinha questão nenhuma, né? Eu fui fazer anamnese com ela e conversamos e atendi ela algumas sessões. Mas eu sempre falando, a questão é o seu marido. Se ele não quiser... E tudo que ela trazia, não, é porque ele... Muito questão sexual, né? Ele só gosta assim, ele só faz assado. Você não quer trazer ele? Não, mas ele é muito durão e tal. Ele não gosta dessas coisas. Mas eu não tenho como te ajudar. Porque a sua parte você tá fazendo, você tá ok. Tipo, se ele não vai entrar... Então as mulheres... E tem isso também, né? Da mulher querer salvar, porque quer salvar a relação. Em nome de quê? Por que a gente não consegue sair?
Tudo isso a gente trabalha em sessão de terapia tântrica. Eu, atualmente, não trabalho com casal, porque acho que você precisa dedicar um tempo muito maior. Casal é bem mais... O buraco é bem mais embaixo, porque são 2 pessoas. Isso. E aí é legal que, dependendo do processo, que a gente falou, a gente separa, Sim. que é aí onde o PREM atende, porque eles, querendo ou não, o homem acaba se sentindo dessa forma consciente ou inconsciente mais acolhido por um masculino, porque aí ele vai entender, vai entrar em um rapport mais assertivo, e aí eu continuo com a mulher, porque aí a gente entende, assim, para olhar realmente para a relação, e aí trazendo essa clareza, olha, ele tá nesse lugar, você vai esperar o momento dele, porque não adianta você cobrar, cada um tem seu tempo. Tem isso também. Não adianta você querer acelerar o bolo ficar pronto mais rápido, porque ele não vai. Ele tem o tempo certo ali, a temperatura, então é o tempo dele. Nesse tempo, o que você pode fazer? Você pode continuar se cuidando, se olhando, tal, e se trabalhando. E aí trazendo essa consciência. O quanto você está disponível, de fato, para essa relação. Né? Porque é um processo. E é legal isso de vocês dois atenderem casais. Acho que o trabalho é muito mais efetivo, né? Muito mais eficiente. Ter um homem trazendo essas questões do masculino, que é como você falou, o homem, no final das contas, ele vai ouvir muito mais o homem, infelizmente. Só que conforme ele vai passando pelo processo, ele vai entendendo a importância do feminino, a importância de estar vulnerável e tudo mais. E eu acho que para mim é muito mágico, assim, porque para mim foi isso que virou a chave no Tantra, né? A gente não ter outras referências de sexualidade, outras referências de masculinidade, outras referências de se relacionar com o seu corpo e com o corpo da mulher, né? O padrão que a gente tem social, ele é muito, muito ruim para os dois. Acho que não é nem só para a mulher, nem só para o homem, para os dois. Porque fica aquela cobrança da performance, da gente tem que estar ereto, aí ficar naquela ansiedade e tal. E aí você mostra um outro tipo de caminho, parece que desconstrói, assim. Aí você fala, nossa. E é como vocês falaram, é um negocinho tão simples. Às vezes você ensina uma coisinha ali, inclusive tem um curso, viu? Tenho 2 cursos online para você aprender a massagem íntima no Lingam, no pênis, e na Yoni, vulva, vagina, tá? São cursos diferentes, são separados. É só o curso só da massagem no genital, mas eu falo também sobre sexo oral, sobre sexo anal, as zonas do prazer, né? A anatomia do prazer masculino e feminino. Falo sobre preliminares, os pontos secretos de prazer no corpo do homem e da mulher. Enfim, tem muitos bônus, mas basicamente são 20, 25 manobras tântricas que você faz no genital do seu parceiro, da sua parceira, e eu tenho recebido feedbacks maravilhosos de casais, né? A maioria que tem comprado ou é o homem que quer levar, né, a entrega dele na cama e traz feedback. Nossa, minha parceira teve orgasmo múltiplo só com a mão, tipo, nunca pensei que isso fosse possível. É um ajuste, gente. É um ajuste, coisinha simples, que eu tô falando só de técnica. Mas se você vem, por exemplo, para uma terapia de casal com a Deva, com o Odias, por exemplo, você vai para um lugar acima, que é mais profundo, porém é o nível acima, né? De relacionamento, que aí já não tem mais a ver só com uma técnica sexual, mas com esse lugar de relacionar-se a partir do cardíaco mesmo, né? Desse amor incondicional que todo mundo fala, que é onde você consegue transbordar e chegar ao outro, levar ao outro. Esse transbordo, né? Desse amor que vem desse lugar. Mas em relação à comunicação violenta, que eu queria voltar lá, que é importante falar. É a base, né? Como você disse. Poxa, se eu não consigo me comunicar, se eu só me comunico, algo me desagrada no meu parceiro, eu já chego com 7 pedras na mão. Aí ele vai devolver também mais 7 pedras. E aí não se chega a um consenso. Quando você vê, chega a agressão física. Por uma coisa que seria tão simples de resolver. Como é que trabalha isso? Como que a gente chega nesse lugar da comunicação não violenta? Boa. Então, a comunicação não violenta, ela começa primeiro pela empatia. A primeira é a base. Você tem que estar empático, uma escuta empática. Uma escuta sem julgamentos. Porque geralmente as questões, elas têm uns panos emocionais de fundo. Todo mundo tem uma necessidade ali que quer ser atingida, quer ser vista, quer ser reconhecido. Então a ideia
básica é essa. Primeiro tem essa escuta empática, sem julgamento, do que a pessoa está trazendo. E a partir dessa escuta, vamos refletir juntos o que está por trás dessa necessidade. Né? Por que isso virou uma questão? A gente está falando de atritos, por exemplo. Né? Quando tem uma situação de atrito, de você não concordar com o outro, e está tudo bem não concordar. Somos muito diferentes. Né? Agora, a forma como você vai discordar da pessoa é que vai fazer toda a diferença. Então, se você tem esse olhar de empatia e de acolhimento para o que o outro está trazendo, que não é só palavras, são sentimentos que estão ali por trás. Então, ter essa noção de ter o cuidado, o carinho, o amor, de nesse momento de atrito, beleza, respirar e conversar. Agora, se não naquele momento você não tem essa capacidade, se você está muito na reatividade, respira, deixa o adulto tomar conta, fala, não, agora eu não consigo conversar, a gente tem que conversar em outro momento, né? Com a cabeça mais fria, racionalizando, porque senão você entra só no atrito. Complementando, são duas formas de comunicar, né? Ou eu comunico só quando tô com raiva, espero, vou juntando e vou pra reatividade, nem consigo pensar. Que aí a questão é que deixa eu juntar muita coisa, em vez de juntar, só refletir, processar e conversar de maneira adequada, não, deixa eu juntar e... Aí qualquer coisinha vira gota d'água. Exatamente. E aí, outra questão é olhar para a questão sem julgamento, olhar para a questão, e ao invés de falar no julgamento, olha, você me fez, você não me ama, você fez isso, você fez aquilo, não, você está apontando, você está julgando. Outra questão é não julgamento, é falar como você se sentiu perante aquele desconforto. Olha, eu me senti não reconhecida, me senti muito mal quando você falou tal coisa, ou me senti assim, que eu não sou importante para você quando você se atrasou. Então, assim, trazer realmente o sentir daquela questão, não geralmente a gente vai para o ataque, né, para o julgamento. Então, esse é outro pilar da comunicação não violenta, trazer o sentir, como você se sentiu com aquilo e esperar o outro falar. Pois é, mas para chegar aí a pessoa tem que saber, tem que se conhecer, tem que ter essa noção de tipo, você atrasou e eu me senti menos importante. Ou você, enfim, me deu um bolo, eu me senti menos importante. Mas para ter consciência disso, tem que olhar para dentro, porque senão você vai ficar naquela, você se atrasou, eu tô puta com você, porque se atrasar é errado, isso não deve ser feito. Não, meu amor, você tá incomodada e te doeu, te machucou, porque você se sentiu menos. Mas a gente não tem consciência disso, então não tem jeito. Tudo parte do autoconhecimento, no final das contas. E outra coisa, com relação à comunicação, é um hábito, é uma prática. E assim, você pode, às vezes, vai ser difícil na primeira vez, na segunda, mas quando você começa a trazer presença e consciência para essa forma de se comunicar, aí as mudanças vão acontecendo a longo prazo. Porque realmente, às vezes, foi a forma que a gente aprendeu também. Muitas vezes a gente... sim. Total, a gente não foi programado para falar o que a gente sente. Nem nomear o que a gente sente. Por isso que no Tantra a gente dá tanto nome porque a gente está sentindo. Eu tô com raiva, eu tô com medo, eu tô com inveja, eu tô triste. Que a gente costuma negar, né? Esses sentimentos ditos ruins, mas não tem sentimento ruim. Tem sentimentos, ué. E tem que vivê-los. Exato. Não dá pra ficar escondendo. Se tá com raiva, vive a raiva. Tá descontente, vive essa descontentação toda. Senão você vai guardando, e aí, como a Deva falou, em algum momento vai explodir. Não tem como não explodir. Agora, essa questão da comunicação me vem muito na cama, por exemplo. Mulheres, tenho uma mentoranda que, quando chegou comigo, falou, eu vi o seu podcast e tudo, e eu tomei coragem de falar com meu marido. Eu sou casada há 2 anos, felizmente, era pouco tempo. Sou casada há 2 anos e eu nunca tive um orgasmo com ele, sempre fingi. E eu tive coragem, depois de ouvir esse podcast, de conversar com ele. Num primeiro momento, ele ficou chateado. Não ficou bravo, porque tem homem que fica bravo. Ele ficou chateado e tudo, mas depois quis entender e sentaram e foram conversar e estão trabalhando isso. Ótimo, maravilhoso. Esse caso, ok. Mas geralmente não é isso que acontece. Assim como ela, eu já ouvi casos de caras que ficaram extremamente bravos e culpabilizaram a mulher. Ou seja, zero empatia. Zero julgamento. Zero empatia. Zero julgamento.
E, poxa, como é que você culpabiliza a sua parceira? Às vezes ela não conhece o corpo dela, ela não tem culpa, ninguém ensinou. Às vezes ela tava querendo te agradar pra você não se sentir menos, ou ser um mal agradecido do cacete. Tem uma raiva, cara, porque em vez de falar, não, poxa vida, por que que você fingiu então? Vamos tentar entender. E aí tem várias questões, né? Não é pra fazer você de besta, de idiota, né? Ah, o otário. Não, a gente quer gozar, caramba. Claro. Se não estamos falando, alguma coisa tá acontecendo. Mas aí esse homem ele tem que estar aberto a olhar para si. Essa é a grande dificuldade. Como a gente não tem uma cultura de que os homens não trabalham o emocional, e eu espero que a gente esteja no caminho de trabalhar isso com eles. Inclusive, eu conduzo rodas de masculino para ter esse espaço acolhedor e tal. E é interessante o quanto, quando ele se permite se pôr vulnerável para ver as feridas dele, porque isso traz uma ferida também, né? Nossa, como assim? Eu achava que eu tava na performance com aquele grito que você dava e que tava tudo certo. E aí você vai ver que nada daquilo era verdade. Imagina o sentimento que traz isso pro homem também. E como é que ele não... E como é que ele vai trabalhar aquilo dentro dele? Quando não sabe, ou quando não tem esse acesso à terapia, por isso a importância dela, é entrar na reatividade, na violência. Então, mas a culpa é sua, e apontar o dedo e não olhar mais pra si, né? De fato, é uma ferida muito forte. Sim, né? Deve pegar muito mesmo. Isso, porque você vai pegar ali na masculinidade dele. Né? Bem na raiz. Isso, ele vai sentir menos. Só que assim, ele também não aprendeu a fazer diferente. Muitas vezes aprendeu da forma mais pornografia, ou enfim, informações menos, assim, perto da realidade mesmo. E aí quando chega e fala que ele não tá sabendo, nossa, ele se machuca demais. Já tive caso de interagente minha, dar de presente um bullet, ensinar a usar e falar, olha, leva pra relação sexual de vocês, não sei o quê. E o companheiro, tipo, brigar, xingar, ir pra outro lugar, de se sentir, imagina, por que eu vou usar um vibrador na nossa relação, sendo que, por quê? Eu tive um namorado assim. Se ofender com isso, então... Eu tive. Eita, que tá todo mundo perdido, hein, minha gente? Muito trabalho. É um trabalho de formiguinha, mas que bom que tem profissionais como vocês que estão olhando para essas questões. Que bom que as pessoas estão começando a atentar para isso, para entender que tem jeito, é possível, mas como tudo na vida, exige disposição, existe entrega e o querer mesmo, de fato. E, gente, às vezes você só não quer mais, e tudo bem também. Sim. Total. Não é porque casou também, tem que ficar para sempre. Agora eu sou obrigada a ficar. Deus me livre. A pessoa. Não. Tomar consciência de que às vezes chegou ao fim mesmo. Sim. Também tá tudo bem. E isso tira um peso dessa relação, assim, que fala assim, nossa, eu tava aqui sofrendo e às vezes era só isso. Só mudou a forma de se relacionar com essa pessoa, né? E outra coisa também que eu vejo no nosso trabalho é devolver ou entregar, dependendo da qual questão, esse poder do orgástico para a mulher, devolver para a responsabilidade dela, que muitas vezes, por questões, por crenças, a gente colocou essa responsabilidade também toda no homem. Sim. E aí a gente fala assim, não, porque você tem que me fazer gozar, porque você que tem que fazer todos os jeitos. E às vezes ele não tem habilidade, não tem recursos para isso, porque ele não aprendeu. E aí vamos trabalhar junto, vamos nos conhecermos juntos, vamos desenvolver. Cada um é responsável pelo seu prazer e os dois compartilham o prazer, né? Essa seria a base de um relacionamento saudável. São várias facetas, várias questões a serem trabalhadas. Como é muita coisa, infelizmente não vai dar pra gente falar de tudo. Quem sabe numa próxima oportunidade, mas já deu pra entender o trabalho que eles fazem, né? Vocês atendem apenas presencialmente? Como é que funciona? Cara, a gente, por incrível que pareça, a gente virou essa chavinha e a gente tá atendendo online também. Demoraram a virar a chave? Eu demorei. Demoramos, nossa. Quando a gente veio pra mim, eu falei, cara, como que eu vou atender com Tantra online? Peraí, e agora? O que eu faço com isso? E aí a gente tá desenvolvendo. Dá pra dar uma adaptadazinha, assim. Então, online, presencial, mas em Cotia... Isso, em Cotia, no Espaço Vida, no Espaço Integração e aqui em São Paulo, no Brooklyn. No Brooklyn também. Então, quero que vocês deixem os contatos, assim, o Instagram, pro pessoal seguir nas redes sociais, mandar mensagem, quem quiser agendar com vocês. Casais, atenção, hein? Essa é a oportunidade, porque daqui a pouco não tem mais agenda não, viu? Vem por aí mesmo. Pois é. Procurar alta mesmo. Qual que é o Instagram de vocês? Tá. Meu Instagram é Devatar Estrela. E o seu Instagram, Vida? O meu é o meu nome, o meu Sânias, né? Odias Mapren,
que é um nome meio estranho, mas a gente Tudo resolve... junto. Odias Maprem. Tá aparecendo na tela. Perfeito. Bom. Tá que bom? É o nome de batismo. Inclusive, falei no começo que vocês iam dizer qual é o significado dos seus sânias. O meu é a cura que vem do coração. Ah, que lindo. E o meu Devatar é brilhante como uma estrela divina. E agora, um casal. Lindo, maravilhoso. Vocês viram que bonitinho? Chamam de meu amor, minha vida. Que bonitinho. Que lindo. Que esse amor perdure. Que esse amor transborde, chegue aos casais que venham até vocês. Que vocês possam aí fazer esse trabalho de formiguinha, transformar vidas, salvar relacionamentos através do Tantra, de toda a sabedoria que vocês utilizam. O trabalho de vocês é muito bonito. Servir de vocês faz diferença no mundo. Eu só agradeço por estarem aqui compartilhando com a gente. Muita gratidão. Muita gratidão pela oportunidade de poder falar que realmente é um propagar. E assim, e reverbera muito na gente. Só chega a caso que a gente precisa olhar e discutir. E é muito legal, a gente precisa se cuidar. Quando eu falo, nós somos nosso trabalho. Então, quanto mais a gente olhar pra gente, mais recursos teremos para impactar as outras pessoas. E que lindo, gente. Então, assim, fica o convite, sigam eles nas redes sociais para aprofundar esses assuntos. Agendem também. Gratidão mais uma vez. Gratidão para vocês que estão sempre aqui com a gente, né, no Prazer Tantra, YouTube, Spotify. Muitíssimo obrigada. Estamos encerrando mais um episódio. Antes de encerrar, eu preciso falar que próximo final de semana, dias 20 e 21 de maio, começa o Laboratório de Tantra com o Gabriel Sananda. Uma oportunidade excelente para você trabalhar essas questões de vulnerabilidade, de entrega, de confiança, de disponibilidade, que nós falamos aqui o episódio inteiro, né? De se relacionar a partir desse lugar de adulto e não mais infantilizado, sem máscaras, de coração mesmo. Então, assim, são 7 meses, são 7 finais de semana, começando agora em São Paulo, neste final de semana, 20 e 21 de maio, evento presencial. Se quiser mais informações, entre em contato no meu Instagram ou no Instagram aqui do podcast, tá bom? A gente se encontra próxima terça-feira, às 20 horas, no mesmo Bate-Canal. Para você, uma semana com muito prazer e até lá. Tchau, tchau.